Olá, tudo bem com você? A gente está aqui para mais uma mensagem de domingo e hoje eu queria falar sobre a importância do discipulado e do crescimento. A gente precisa entender que essas duas palavras, discipulado e crescimento, andam junto, são coisas indispensáveis na vida do cristão. Então hoje eu quero abordar isso com você e quero te incentivar ao interesse pelo discipulado e crescimento. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, a gente tem a história de Jesus se encontrando com Mateus na coletoria. O versículo diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. A jornada do discipulado com Jesus é uma jornada de caminhar com ele, de aprender, de se desenvolver e de desenvolvimento. Crescimento não é algo estranho à fé cristã, pelo contrário, crescimento é uma sugestão do próprio Jesus. Imagine aí que naquele dia, um certo dia na sua vida, Jesus fez esse chamado, o mesmo chamado que ele fez para Mateus, que ele fez para Pedro, fez para João e para outros discípulos também. Segue-me, segue-me, é esse o chamado de Jesus, é essas palavras que cativam o nosso coração. E nós começamos então a caminhar com Jesus. Mas caminhar para onde? Qual o objetivo? Qual é a finalidade de Jesus nos chamar para caminhar? Você já parou para pensar, por exemplo, que a salvação poderia simplesmente ser uma coisa que Deus faz e aí acabou o processo na vida do cristão? Mas não é assim. A gente percebe nas Escrituras que a salvação é um processo de início, de iniciação do ser humano no reino de Deus. Então nós nascemos de novo e nós também somos convidados a caminhar com o Rei do reino de Deus, que é o próprio Jesus. E Jesus, ele espera que nessa caminhada a gente possa desenvolver aí a maturidade suficiente para glorificar a Deus, para nos relacionar, para restaurar coisas básicas da nossa vida que a gente perdeu lá no Adão, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Então a gente precisa entender o seguinte: todo cristão genuíno, estamos falando aqui de gente séria, gente crente, gente convertida. Cristãos genuínos, eles se desenvolvem através do discipulado e crescimento. A primeira parte dessa palavra, discipulado, ela tem a ver com o caminhar com Jesus. Mas isso não significa que Deus não coloque outras pessoas para que a gente caminhe junto nessa caminhada, nessa jornada. Então a gente precisa entender que o discipulado com Jesus é também caminhar com outras pessoas e se desenvolver. Então Deus tem ferramentas para nos fazer aí dar passos firmes nessa jornada, a jornada cristã. Então se você tem dificuldade com o discipulado do próprio Jesus e com caminhar com outras pessoas, com outros discípulos de Jesus, eu acredito que essa mensagem possa te ajudar muito a rever esses conceitos aí e você a pensar seriamente na sua vida espiritual, na qualidade aí e na saúde da sua vida. Será que realmente você tem crescido no Evangelho? Será que você tem crescido em relacionamento? Será que você tem visto na sua vida propósito aí? Será que você tem se visto como parte desse plano de Deus aí na igreja, no mundo? Então, hoje a gente vai conversar mais sobre isso. Bom, por que eu estou falando tanto sobre discipulado e relacionamento, Por quê? Porque imagina só essa história que eu vou te contar agora. Imagina aí uma pessoa que já tem uns 30 anos de convertido, ela se diz crente, se diz evangélico, escuta música gospel, enfim, usa blues ali, Jesus te ama, aquela coisa toda. Mas essa pessoa tem 30 anos ali de convertido. Mas é uma pessoa que não desenvolveu relacionamentos, ela nunca participou sério de um grupo de estudo, por exemplo, ela não tem hábitos, por exemplo, de leitura da palavra, oração é bem aquela coisa xoxa mesmo, ela só ora quando ela está em apuros, quando acontece alguma coisa de ruim na vida dela. Essa pessoa, ela tem muito tempo, às vezes, de igreja e ela se sente como um cristão e tal, mas talvez ela esteja enganada. Porque imagina só que você se encontrou com Jesus. E eu gosto muito do exemplo do Paul Washer, um pastor americano, que fala que, imagina só se a gente se encontrasse com um caminhão. Você está atravessando uma avenida e de repente vem um caminhão na sua direção e esse caminhão aí se encontra com você, se chocam, você e o caminhão. Se eu encontrasse com você ali 2 horas depois, poderia encontrar até uma semana depois, e eu olhasse para você,
eu ia ver que algumas coisas em você mudou, né? Provavelmente você estaria todo quebrado ali, né? Todo ralado, né? Porque você encontrou com um caminhão na BR, lá 60, 80 km por hora. É impossível alguém ser atropelado por um caminhão e não sofrer ali mudanças no seu corpo, não sofrer ali traumas, né? Por causa do impacto do caminhão. Mas agora imagina só pessoas que dizem que se encontraram com Jesus e a gente tem essas pessoas conversando com ela 30 anos após e a gente não percebe nenhuma mudança. Com certeza, Deus é maior do que um caminhão. Com certeza, o impacto das nossas vidas se encontrando com a vida de Jesus deveria ser maior do que ser atropelado por um caminhão. Então a gente precisa falar sobre conversão. Por quê? Porque o encontro verdadeiro com Jesus provoca em nós conversão. E quando Jesus nos converte, Ele também nos chama para caminhar, para desenvolver a nossa fé, para desenvolver o nosso caráter cristão. Ou seja, Ele está nos transformando à sua própria imagem. Então não faz sentido pessoas que se dizem cristãs e essas pessoas não mudam seu caráter. Elas continuam falando da mesma maneira, vivendo do mesmo modo. Não mudou o seu linguajar, o seu comportamento, as suas afeições, os seus desejos. Porque, meus irmãos, eu estou convencido de que andar com Jesus é algo que muda as nossas vidas radicalmente. E é sobre essa mudança que eu quero falar para você. Por quê? Porque o discipulado é a proposta de Deus para os discípulos e é uma proposta radical, aonde nós somos transformados a cada passo que damos em Deus, a cada passo que damos no reino de Deus. E não somente nós, mas também aquelas pessoas que estão à nossa volta, na igreja, os nossos familiares, aquelas pessoas que se dizem cristãs. Então, existe muita gente que é igual a esse exemplo aqui que eu disse. A pessoa que tem 30 anos de igreja, ela vai no culto ali de vez em quando, aparece ali, fica um mês sem aparecer na igreja. É uma pessoa que não tem o hábito de leitura da Bíblia. É uma pessoa que não ora, é uma pessoa que não se relaciona bem. É aquela pessoa que fala assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui rancorosa, eu sempre fui grosseiro, eu nunca gostei de gente, e essa pessoa continua da mesma maneira. Não faz sentido, meus irmãos, não faz sentido um cristão, uma pessoa que diz que teve um encontro com Cristo, não ser transformado pelo amor de Cristo. Então nós precisamos entender que Cristo começou uma obra em nós que está nos transformando de dentro para fora. É claro que o nosso corpo, aí, a parte externa do nosso corpo, ela não muda quando uma pessoa se converte. Mas algo aqui dentro do nosso coração precisa mudar. E é sobre essas mudanças que eu quero falar. Por quê? Porque a gente deve buscar essas mudanças, esse crescimento, esse desenvolvimento, essa maturidade. A gente falou no último domingo justamente sobre isso. O que é o homem maduro? É um homem que conhece a Deus, conhece a verdade, é uma pessoa que se relaciona corretamente com a verdade e é uma pessoa que tem práticas de acordo com essa verdade. Então eu queria dizer justamente isso, que o discipulado é onde nós somos desafiados constantemente a crescer em Deus, a desenvolver as nossas virtudes, as virtudes cristãs. Um aspecto muito importante nisso que eu estou falando, sobre o discipulado com Jesus, é que o discipulado com Jesus é sempre o discipulado com outros discípulos de Jesus. É evidente que na caminhada cristã existem discípulos que são mais maduros, pessoas experientes, pessoas que já provaram certas coisas que outras que estão se convertendo agora, estão chegando agora na fé, ainda não provaram. Então o que Deus faz é justamente unir essas duas pessoas, esses dois discípulos juntos, para que o discípulo mais velho possa então ensinar o discípulo mais novo aquelas coisas que ele já aprendeu ali na longa jornada. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que Deus nos aperfeiçoa nos dons, nos talentos, para que a gente possa então servir o mais fraco, servir ali o mais necessitado. Agora imagine só uma pessoa que nunca passou por essa experiência. Meus irmãos, constantemente eu mesmo sinto necessidade de andar com um irmão mais experiente do que eu, porque eu sei que eu sou tremendamente abençoado quando eu encontro com essas pessoas, quando eu encontro com esses homens e mulheres de Deus.
que têm para ensinar, que têm para compartilhar. Porque quando eles compartilham, eles não compartilham só as suas próprias experiências, mas eles compartilham a própria vida de Deus, a palavra de Deus, ou seja, eles ministram na minha vida. Então, é importante você ter pessoas a qual você pode contar, a qual você pode recorrer, não só naqueles momentos de dificuldades, no momento de dificuldade também, mas em momentos da sua vida que você acha que talvez está tudo certo, está tudo legal. Mas é por isso a gente precisa ter pessoas perto de nós, para a gente poder confessar os nossos pecados, para a gente poder dizer ali quais são as nossas falhas, os nossos desvios de caráter. Por quê? Porque o outro se torna um instrumento de Deus nas nossas vidas. Então, ser cuidado e cuidar faz parte do processo cristão, faz parte do discipulado cristão. Então a gente precisa entender isso. Discipulado e crescimento tem a ver com se envolver, se relacionar com pessoas. Agora, talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo, de distanciamento social voluntário. Então talvez você pense, como que eu vou ir para a casa de alguém, como que eu vou encontrar com uma pessoa, sendo que a gente não está podendo fazer isso agora? Meus irmãos, aqui na igreja, a gente desenvolveu alguns recursos, algumas ferramentas para ajudar, mas virtualmente e de outras maneiras a gente consegue estar ligado uns aos outros. Eu anotei aqui algumas coisas e eu queria ler só o que a nossa igreja tem feito, que é o seguinte, a gente tem feito discipulado online, encontros semanais, constantes, rotineiros, tratando sobre temáticas do Evangelho, onde duas pessoas têm a oportunidade de conversar, contar como que foi as suas experiências e ler a Bíblia, orar juntos. Além disso, a gente também tem feito os grupos de crescimento, que tem acontecido ali com participação de muitas pessoas, um tempo muito bom também. A gente está, inclusive nesse período, a gente tem estudado aí o livro de Romanos, tem sido muito bom. Por exemplo, eu tenho feito aconselhamento pastoral, ligações para as pessoas que estão aí precisando, ou então as pessoas mesmo recorrem a nós, faz aquela ligação. Eu acho muito interessante isso. Às vezes tem gente que espera ali o pastor chegar e tem outras que ligam e falam, pastor, estou precisando da sua ajuda aqui. Então, olha só, gente, isso é ser igreja. A gente não pode se isolar. A gente está se distanciando, mas a gente não pode se isolar uns dos outros. Por quê? Porque a gente precisa uns dos outros. A gente ainda tem disponibilizado, por exemplo, na nossa igreja, outras ferramentas de crescimento. O próprio, por exemplo, site nosso, a gente tem disponibilizado lá textos, vídeos, a gente tem colocado podcast. Meus irmãos, isso não é exclusividade da Missão 1618. Se eu estivesse falando isso, é mentira. Por quê? Porque a igreja no mundo todo tem adotado medidas como essas, medidas semelhantes, para que, por mais que eles estejam separados presencialmente, eles ainda estão juntos, eles ainda estão desenvolvendo a sua fé. Você, como um indivíduo, você tem responsabilidade de correr atrás, de dar os seus pulos aí, meus irmãos. De ler a Bíblia, de orar, de procurar textos, de ler um bom livro, de ligar para aquele irmão que você acha que talvez ali o pastor esqueceu dele, você pode ligar. Então você pode desenvolver a sua fé e você deve desenvolver a sua fé. Recursos não faltam. Recursos não faltam. Nesse tempo, gente, o que mais tem? Tem curso online, tem live, tem todas as coisas aí. Está disponível para nós. Quando essa pandemia acabar, a gente vai ser indesculpável se a gente não fez nada. A gente está tendo tempo para ler livro, ler boa literatura, literatura cristã. A gente está tendo tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer devocional. Meus irmãos, é um pecado você não correr atrás de desenvolver a sua vida espiritual, para que quando a gente puder, enfim, se encontrar, a gente possa então compartilhar aquilo que Deus nos acrescentou nesse tempo. O que acontece se nós não crescermos? Você já deve ter visto isso acontecer muito. Pessoas que esperam, por exemplo, o casamento acabar para pedir ajuda, pessoas que esperam perder o emprego para falar, eu precisava me capacitar mais, pessoas que falam, aquela amizade era realmente importante para mim, quando chega no fim. Pessoas estão o tempo todo se frustrando, se decepcionando, e quando chega nesses pontos críticos, elas percebem que se elas tivessem se preparado melhor, ou estivessem emocionalmente preparadas, espiritualmente, talvez elas conseguissem passar por aquelas situações de maneira diferente. É certo que algumas coisas na nossa vida não estão aí no nosso controle, né? Mas certas coisas a gente está aí, diante de nós.
né? Aquele curso, aquela matéria na faculdade, as pessoas esperam chegar no final ali para falar, fui reprovado na matéria, mas o professor dá 1, 2, 3 provas ali, chances, trabalho, e a pessoa fica enrolando, e no final do curso o professor vira o carrasco. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de assumir as nossas responsabilidades. E isso é o contrário, totalmente contrário de crescimento, porque pessoas maduras são pessoas que estão crescendo, estão se desenvolvendo. São pessoas que assumem as responsabilidades, são pessoas que se preparam, são pessoas que olham para o seu casamento e não esperam chegar no fim para pedir ajuda, mas essas pessoas, elas estão ali, atentas. São pessoas que não esperam, por exemplo, uma tragédia para que elas possam ali se apresentar, dizer um eu te amo, falar eu estou aqui. Então nós precisamos entender que crescer é assumir responsabilidades. Meus irmãos, não esperem a situação ficar crítica. Não espere você passar 10 anos da sua vida estacionado no Evangelho e aí chegar lá na frente e você falar, eu poderia ter lido um livro, eu poderia ter participado daquele ministério na minha igreja, eu poderia ter aprendido mais. E aí você vai ficando esse crente xoxo. Como eu disse mesmo no texto que está lá no nosso site, né? Você vira a famosa água de batata, não faz sentido, não tem utilidade. Fica aquela coisa só serve para você jogar na pia. Então existem muitos evangélicos, cristãos, gente que se diz cristã, mas que não se importa com o crescimento na realidade de Cristo Jesus. Gente que não se relaciona com aqueles que eles diz terem sido salvos por Ele. Então, meus irmãos, a gente precisa repensar o que é ser cristão, o que é ser evangélico. Nós devemos ficar atentos a essas coisas da nossa vida, as áreas da nossa vida. Mas sabe uma coisa que você deve ficar atento, em estado de alerta constante? Na sua vida espiritual, na condição do seu coração. Porque o seu coração, meu irmão, vai determinar suas atitudes diante da vida. Então algumas pessoas, elas tentam ali resolver áreas da vida e elas não entendem que o principal problema do homem está no coração. E quando a gente fala de crescimento e discipulado com Jesus, a gente está falando de se submeter a um processo de tratamento no coração. Pessoas que se dizem cristãs e não buscam o seu desenvolvimento espiritual são a vergonha do Evangelho. São aquelas pessoas que fazem a mensagem do Evangelho perder credibilidade no nosso país. É gente que tem linguagem evangélica, mas não tem relacionamento com o Evangelho. Então, meu irmão, mude isso na sua vida. Nós desejamos uma igreja saudável. Para que exista uma igreja saudável, não basta simplesmente pintar uma parede da igreja, o pastor ser uma pessoa mais eloquente. Todas as pessoas que se dizem cristãs precisam buscar urgentemente renovação espiritual pelo Evangelho. O nosso coração não é simplesmente uma fração do nosso ser que é responsável pelas emoções. A gente acha que o coração é essa coisa que só faz a gente sentir desejos, vontades, paixões. Não, o coração é algo muito importante do nosso ser, é quem determina, na verdade, quem nós somos, o que fazemos. E lá no íntimo do nosso coração é onde nós precisamos buscar o crescimento, e buscar o crescimento pela ministração da Palavra de Deus. Porque é na Palavra de Deus que Jesus se revela a nós. Ou seja, nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e falar, tá aqui, Senhor. Transforma o nosso coração, faz ele ter vida. Olha o que o livro de Provérbios vai dizer justamente sobre o coração. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é cuidar do coração. Por que você deve dar tanta importância para o seu coração? E eu não estou falando só dos seus sentimentos, não. Eu estou falando do seu ser. Não resuma o coração a simplesmente sentimentos, mas o seu ser. Guarde o seu ser. Ministre no seu ser a palavra de Deus. Guarde ele em Deus. Porque se o seu coração estiver saudável, você vai experimentar a vida de Deus. Você vai experimentar a plenitude de Deus, amadurecimento. E isso sendo refletido em todas as áreas da sua vida.
Então você precisa sim cuidar do seu coração. E você cuida do seu coração quando você busca conhecimento, quando você busca relacionamento, quando você abre a sua Bíblia e se coloca diante de Deus, para que Deus possa ministrar na sua vida. Você pode dizer: Senhor, eu não sou quem eu deveria ser. O meu coração ainda é duro. Ainda existe muita sujeira, mas com certeza eu não sou quem eu era. O Senhor me encontrou, eu encontrei com o Senhor. E nesse encontro começou uma obra no meu coração. Mas eu preciso ainda ser ministrado pela palavra para que eu possa aprender a desejar o reino, para que eu possa aprender a desejar a palavra de Deus, para que eu possa ter satisfação em Deus, nas palavras de Deus, nos planos de Deus. E quando você vai desenvolvendo esses desejos que são em favor de Deus, que vão em direção a Deus, afeições religiosas autênticas, a sua vida começa a ser transformada. Você não consegue evitar algumas adversidades, mas eu tenho certeza que você passa pelas adversidades de uma outra maneira, confiante no Senhor. Então, eu queria te incentivar a buscar esse crescimento, o crescimento no Senhor, a buscar relacionamento com pessoas que estão nessa mesma jornada. Que você não se prive disso, que você não seja negligente com a sua própria vida. Cuide de você. E você pode cuidar de você crescendo no Evangelho. E quando você achar que você já está legal, cuide de outras pessoas. A gente foi chamado para o relacionamento. O discipulado de Jesus tem a ver com a relação que nós temos com Deus e a relação que nós temos com o próximo. Você lembra do mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo. É porque o nosso relacionamento com Deus, ele faz a gente poder se relacionar de maneira saudável com o nosso próximo. A gente está vivendo um período que às vezes a gente não consegue dar um abraço no irmão, mas eu acho que não custa nada a gente poder mandar uma mensagem, fazer uma ligação, fazer uma videoconferência. São coisas como essa que vão nos fortalecer na igreja, que vai fazendo a igreja ser relevante. Porque a gente tem a mensagem mais poderosa do universo. A gente tem a mensagem das boas novas de Jesus Cristo. A gente está falando de uma outra realidade, a gente está falando do reino de Deus e a gente está dizendo para as pessoas, e a gente precisa também lembrar disso dia após dia, que nós fazemos parte desse reino e a gente está aprendendo a viver nesse reino. A gente aprende a viver nesse reino justamente através do amor, da fé, tendo esperança que Deus ele vai vir consumir essa obra. Mas enquanto isso, a gente vai praticando aqui, a gente vai manifestando os frutos do Espírito Santo, porque é isso que Deus espera de nós e é para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para que a gente pudesse andar em boas obras. E boas obras nesse período de pandemia é a gente poder se relacionar uns com os outros, mesmo que seja pelo celular, mesmo que seja pelo computador, mesmo que seja aí pela ligação. A gente tem esse compromisso e essa responsabilidade. Meu irmão, não despreze esse tempo. A gente tem livros aí, a gente tem site, a gente tem o YouTube, a gente tem curso online de graça, a gente tem igrejas aí fazendo live aí toda hora que o evangelho está sendo ministrado em todo momento. E você pode crescer, você pode, não é para você ficar louco, né? Mas você pode equilibrar, né? Já que você tem tempo para assistir uma série, por que você não tem tempo para ler um livro? Já que você tem tempo para assistir a live lá do seu cantor favorito, tira um tempo também para você dobrar os seus joelhos, pedir a Deus misericórdia, perdão, pedir a Deus que te direcione os seus caminhos. Se você tem tempo para ficar aí mexendo no Instagram, tenha tempo também para chamar aquele irmão aqui da igreja no WhatsApp, perguntar como é que ele está. Essa é a mensagem de hoje, quero que você pense sobre isso, quero que você pense meios de crescimento. E se você tem alguma sugestão, você também pode comentar aqui nesse vídeo mesmo, ou então mandar mensagem, você tem o nosso telefone aí, o WhatsApp. E é isso, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu queria nesse momento orar com você e pedir a Deus mesmo para que traga o crescimento para a nossa igreja e que você possa orar também pelos irmãos que têm passado essas mesmas adversidades com a gente, né? A igreja do Senhor está reunida em Cristo Jesus. A gente precisa entender isso. A igreja de Jesus é a igreja universal, a igreja católica. É a igreja que não tem placa, mas é a igreja que está espalhada por todo mundo e nós fazemos parte dessa igreja. Deus está fazendo algo no nosso meio e a gente precisa crescer, se desenvolver, porque eu creio
que daqui a pouco tempo a gente vai estar reunido de novo e a gente vai ter muito trabalho pela frente, muitas pessoas para cuidar, pessoas que tiveram aí perdas, pessoas que passaram por traumas, pessoas que estavam decepcionadas com a igreja, enfim, com movimentos, pessoas que vão desejar novamente aí se relacionar com o Evangelho. Nós precisamos estar preparados para recepcionar e acolher essas pessoas e ministrar o Evangelho em todos os lugares do mundo. A gente tem essa responsabilidade aí. Então vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem dado a sua palavra para nós, o Senhor tem provido para nós tempo, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada família, ó Pai, tem cuidado dos seus filhos. Nós sabemos que nada pode nos separar do seu amor. Abençoa essa pessoa, ó Pai, que participou desse vídeo, que acompanhou até aqui, que ela seja fortalecida no seu interior, que ela possa ser despertada por um crescimento genuíno e pelo discipulado também, ó Pai, com o seu Filho Jesus. Que nesse discipulado com o seu Filho Jesus, ela possa se encontrar com verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, crentes no Senhor, gente que leva a sério o Evangelho e gente que deseja o crescimento da Igreja de Jesus. Obrigado, ó Pai, e que o Senhor nos guarde, nos preserve, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, você pode acompanhar outras mensagens aqui no nosso canal do YouTube mesmo, tá bom? Então as mensagens de domingo, elas estão ficando gravadas aqui e aí você pode acompanhar também. E se precisar de alguma coisa, você entra em contato com a gente, tá bom? A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo também um texto falando sobre isso. Eu escrevi falando justamente sobre o discipulado e o crescimento. Você pode ler lá também. E a gente, depois dessa mensagem aqui, a gente vai se encontrar e a gente está fazendo isso no domingo, né? Entre 6 e 6 e meia ali da noite. A gente está se encontrando no Discord para a gente poder conversar sobre essas mensagens dominicais, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.